A guerra, a presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas. De comoção, conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia ao primeiro lance de olhos o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado e, apesar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua a corneta. Ou o tambor conduzindo o batalhão, ficava logo no ar, e, muita vez, quando dava por si, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então, não tornava para casa enquanto os militares não se recolhessem. Quase sempre voltava dessa loucura às 6 da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas. Estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria. E o mais interessante é que ele, ao ouvir-lhe a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que o obrigava àquela estopada, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo. Só parece, lamentava-se ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele. Ora vejam. 3 horas de marche por uma soalheira de todos os diabos. Uma das birras mais cômicas do Botelho era o seu ódio pelo Valentim. O moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho, e velhaco, percebendo quanto elas o irritavam, ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasita de muito que o teria estrangulado, se não fora a necessidade de agradar à dona da casa. Botelho conhecia as faltas de Estela como as palmas da própria mão. O Miranda mesmo, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes lhas confiara em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão por que não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão, entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o capital, e um capital em caso nenhum a gente despreza. Agora, você o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço de admiração. Mas por outro lado, quando ouvia Estela falar do marido, com infinito desdém e até com asco, ainda mais resplandecia de contente. Você quer saber? Afirmava ela, eu bem percebo quanto aquele traste do senhor meu marido me detesta, mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vesti. Desgraçadamente para nós, mulheres de sociedade, não podemos viver sem esposo, quando somos casadas, de forma que tenho de aturar o que me caiu em sorte, quer goste dele quer não goste. Juro-lhe, porém, que, se consinto que o Miranda se chegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem. O Botelho, com a sua encanecida experiência do mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro, tanto assim que, certa ocasião, recolhendo-se à casa incomodado, em hora que não era do seu costume, ouviu, ao passar pelo quintal, sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura, onde em geral não ia ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés, e sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem tugir nem mugir, e, só quando os dois se separaram, foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito, e o rapaz, de vermelho que estava, fez-se cor de cera, mas o Botelho procurou tranquilizá-los, dizendo em voz amiga e misteriosa: isso é uma imprudência o que vocês estão fazendo. Estas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, podia ser outra pessoa. Pois numa casa em que há tantos quartos, é lá preciso vir meterem-se neste canto do quintal.
Nós não estávamos fazendo nada, disse Stella, recuperando o sangue frio. Ah! Tornou o velho, aparentando sumo respeito, então desculpe. Pensei que estivessem. E olhe que, se assim fosse, para mim seria o mesmo. Porque acho isso a coisa mais natural do mundo e entendo que desta vida a gente só leva o que come. Se vi, creia, foi como se nada visse, porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um. A senhora está moça, está na força dos anos. Seu marido não a satisfaz, é justo que o substitua por outro. Ah! Isto é o mundo, e, se é torto, não fomos nós que o fizemos torto. Até certa idade todos temos dentro um bichinho carpinteiro, que é preciso matar, antes que ele nos mate. Não lhes doam as mãos. Apenas acho que, para outra vez, devem ter um pouquinho mais de cuidado e está bom. Basta! Ordenou Stella. Perdão. Se digo isto, é para deixá-los bem tranquilos a meu respeito. Não quero, nem por sombra, que se persuadam de que. O Henrique atalhou, com a voz ainda comovida. Mas, acredite, seu botelho, que. O velho interrompeu-o também por sua vez, passando-lhe a mão no ombro e afastando-o consigo. Não tenha receio, que não o comprometerei, menino. E, como já estivessem distantes de Stella, segredou-lhe em tom protetor. Não torne a fazer isto assim, que você se estraga. Olhe como lhe tremem as pernas. Dona Stella acompanhou-os à distância, vagarosamente, afetando preocupação em compor um ramalhete, cujas flores ela ia acolhendo com muita graça, ora toda vergada sobre as plantas rasteiras, ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os heliotrópios e os manacás. Henrique seguiu o botelho até ao quarto deste, conversando sem mudar de assunto. Você então não fala nisto, hein? Jura? Perguntou-lhe. O velho tinha já declarado, a rir, que os pilhara em flagrante e que ficará bom tempo à espreita. Falar o quê, seu tolo? Pois então quem pensa você que eu sou? Só abrirei o bico se você me der motivo para isso, mas estou convencido que não dará. Quer saber? Eu até simpatizo muito com você, Henrique. Acho que você é um excelente menino, uma flor. E digo-lhe mais, hei de proteger os seus negócios com Dona Stella. Falando assim, tinha-lhe tomado as mãos e afagava-as. Olhe, continuou, acariciando sempre, não se meta com donzelas. Entende? São o diabo. Por dar cá aquela palha fica um homem em apuros. Agora quanto às outras, papo com elas. Não mande nenhuma ao vigário. Nem lhe dou a cabeça, porque, no fim de contas, nas circunstâncias de Dona Stella, é até um grande serviço que você lhe faz. Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos 30 e pilha jeito um rapazito da sua idade, é como se descobrisse ouro em pó. Sabe-lhe a gaitas. Fique então sabendo de que não é só a ela que você faz o obséquio, mas também ao marido, quanto mais escovar-lhe você a mulher, melhor ela ficará de gênio, e por conseguinte melhor será para o pobre homem, coitado, que tem já bastante com que se aborrecer lá por baixo, com os seus negócios, e precisa de um pouco de descanso quando volta do serviço e mete-se em casa. Escove-a, escove-a. Que a porá macia que nem veludo. O que é preciso é muito juizinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje e continue para diante, não. Só com ela, mas com todas as que lhe caírem debaixo da asa. Vá passando. Menos as de casa aberta, que isso é perigoso por causa das moléstias, nem tampouco donzelas. Não se meta com a Zulmira. E creia que lhe falo assim. Porque sou seu amigo, porque o acho simpático, porque o acho bonito.
E acarinhou-o tão vivamente dessa vez, que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida: Olha! Espera! Vem cá! Você é desconfiado! Terceira. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada às 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se. A luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficará de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas, pigarreava-se. Grosso por toda a parte, começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros, trocavam-se de janela para janela. As primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas. À noite, a pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar, via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, eram abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se, já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarilhavam-se discussões e rezingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham como formigas, fazendo compras. 2 janelas do Miranda abriram-se. Apareceu numa Isaura, que se dispunha a começar a limpeza da casa. Nha Dunga! Gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa. Se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta, ouviu? A Leonor surgiu logo também, enfiando curiosa carapinha por entre o pescoço e o ombro da mulata. O padeiro entrou na estalagem, com a sua grande cesta à cabeça e o seu
banco de pau fechado debaixo do braço, e foi estacionar em meio do pátio. À espera dos fregueses, pousando a canastra sobre o cavalete que ele armou. Prontamente. Em breve estava cercado por uma nuvem de gente. As crianças adulavam-no, e, à proporção que cada mulher ou cada homem recebia o pão, disparava para casa com este abraçado contra o peito. Uma vaca, seguida por um bezerro amordaçado, ia, tilintando tristemente o seu chocalho, de porta em porta, guiada por um homem carregado de vasilhame de folha. O zum-zum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar, engrossando o barulho com o seu arfar monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bicas apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo as de querosene com um braço de madeira em cima, sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já as suas tinas, outras estendiam nos coradouros a roupa que ficará de molho. Principiava o trabalho. Rompiam das gargantas os fados portugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou com grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro contra o burro. E, durante muito tempo, fez-se um vai-vem de mercadores. Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi, só não vinham hortaliças, porque havia muitas hortas no cortiço. Vieram os ruidosos mascates, com as suas latas de quinquilharia, com as suas caixas de candeeiros e objetos de vidro e com o seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras de folha de Flandres. Cada vendedor tinha o seu modo especial de apregoar. Destacando-se o homem das sardinhas, com as cestas do peixe dependuradas, à moda de balança, de um pau que ele trazia ao ombro. Nada mais. Foi preciso do que o seu primeiro guincho estridente gutural para surgirem. Logo, como por encanto, uma enorme variedade de gatos, que vieram correndo a cercar-se dele com grande familiaridade, roçando-se-lhe nas pernas, arregaçadas e miando suplicantemente. O sardinheiro os afastava com o pé, enquanto vendia o seu peixe à porta das casinhas, mas os bichanos não desistiam e continuavam a implorar, arranhando os cestos que o homem cuidadosamente tapava mal servia ao freguês, para ver-se livre por um instante. Dos importunos era necessário atirar para bem longe um punhado de sardinhas, sobre o qual se precipitava logo, aos pulos, o grupo dos pedinchões. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a machona. Portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Tinha 2 filhas, uma casada e separada do marido, Ana das Dores, a quem só chamavam a das Dores, e outra donzela ainda, a Neném. E mais um filho, o Agostinho, menino levado dos diabos, que gritava tanto. Ou melhor que a mãe. A das Dores morava em sua casinha à parte, mas toda a família habitava no cortiço. Ninguém ali sabia ao certo se a machona era viúva ou desquitada. Os filhos não se pareciam uns com os outros. A das Dores, sim, afirmavam que fora casada e que largara o marido para meter-se com um homem do comércio, e que este, retirando-se para a terra e não querendo soltá-la ao desamparo, deixará o sócio em seu lugar. Teria 25 anos. Neném 17. Espigada, franzina e forte, com uma proazinha de orgulho da sua virgindade, escapando como enguia por entre os dedos dos rapazes que a queriam sem ser para casar. Engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem com muita perfeição. Ao lado da Leandra foi colocar-se a sua tina Augusta Carne Mole, brasileira, branca, mulher de Alexandre, um mulato de 40 anos, soldado de polícia, pernóstico, de grande bigode preto, queixo sempre escanhoado, e um luxo de calças brancas engomadas e botões limpos na farda, quando estava de serviço.
Também tinham filhos, mas ainda pequenos, um dos quais, a Juju, vivia na cidade com a madrinha que se encarregava dela. Esta madrinha era uma cocote de 30.000 réis para cima, a Leone, com sobrado. Na cidade. Procedência francesa. Alexandre, em casa, à hora de descanso, nos seus chinelos e na sua camisa desabotoada, era muito chão com os companheiros de estalagem. Conversava, ria e brincava, mas envergando o uniforme, encerando o bigode e empunhando a sua chibata, com que tinha o costume de fustigar as calças de brim, ninguém mais lhe via os dentes e então a todos falava teso e por cima do ombro. A mulher, a quem ele só dava tu quando não estava fardado, era de uma honestidade proverbial no cortiço, honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Junto dela pôs-se a trabalhar a Leucádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre as suas vizinhas. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, cabelos lisos, escorridos e ainda retintos apesar da idade. Chamavam-lhe bruxa. Depois seguiam-se a Marciana e mais a sua filha Florinda. A primeira, mulata antiga, muito séria e asseada em exagero, e na sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em lhe apanhando o mau humor punha-se logo a espanar, a varrer febrilmente, e, quando a raiva era grande, corria a buscar um balde de água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem. Mas sustentava ainda a sua virgindade e não cedia, nem à mão de Deus Padre, aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente à venda. Depois via-se a velha Isabel, isto é, Dona Isabel, porque ali na estalagem lhes dispensavam todos certa consideração, privilegiada pelas suas maneiras graves de pessoa que já teve tratamento e uma pobre mulher comida de desgostos. Fora casada com o dono de uma casa de chapéus, que quebrou e suicidou-se, deixando-lhe uma filha muito doentinha e fraca, a quem Isabel sacrificou tudo para educar, dando-lhe mestre até de francês. Tinha uma cara macilenta de velha portuguesa devota, que já foi gorda. Bochechas moles de pelancas rechupadas, que lhe pendiam dos cantos da boca como saquinhos vazios, fios negros no queixo, olhos castanhos, sempre chorosos engolidos pelas pálpebras. Puxava em bandóis sobre as fontes o escasso cabelo grisalho untado de óleo de amêndoas doces. Quando saía à rua punha um eterno vestido de seda preta, achamalotada, cuja saia não fazia rugas, e um chale encarnado que lhe dava todo o corpo um feitio piramidal. Da sua passada grandeza só lhe ficará uma caixa de rapé de ouro, na qual a inconsolável senhora pitadeava agora, suspirando a cada pitada. A filha era a flor do cortiço. Chamavam-lhe Pombinha. Bonita, posto que enfermiça e nervosa ao último ponto, loura, muito pálida, com uns modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia lavar, nem engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Tinha o seu noivo, o João da Costa, moço do comércio, estimado do patrão e dos colegas, com muito futuro, e que adorava e conhecia desde pequenita, mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pombinha, orçando aliás pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade, apesar do zelo da velha e dos sacrifícios que esta fazia para cumprir à risca as prescrições do médico e não faltará.
filha o menor desvelo. No entanto, coitadas! Daquele casamento dependia a felicidade de ambas, porque o Costa, bem empregado como se achava em casa de um tio seu, de quem mais tarde havia de ser sócio, tencionava, logo que mudasse de estado, restituí-las ao seu primitivo círculo social. A pobre velha desesperava-se com o fato e pedia a Deus, todas as noites, antes de dormir, que as protegesse e conferisse à filha uma graça tão simples que ele fazia, sem distinção de merecimento, a quantas raparigas havia pelo mundo, mas, a despeito de tamanho empenho, por coisa nenhuma desta vida consentiria que a sua pequena casasse antes de ser mulher, como dizia ela. E que deixassem lá falar o doutor, entendia que não era decente, nem tinha jeito, dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras. Não. Antes vê-la solteira toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno da estalagem. Lá no cortiço estavam todos a par desta história, não era segredo para ninguém. E não se passava um dia que não interrogassem 2 e 3 vezes a velha com estas frases. Então, já veio? Por que não tenta os banhos de mar? Por que não chama outro médico? Eu, se fosse a senhora, casava-os assim mesmo. A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela. E suspirava resignada. Quando Costa aparecia depois da sua obrigação para visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio com um respeitoso ar de lástima e piedade, empenhados tacitamente por aquele caiporismo, contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa. Pombinha era muito querida por toda aquela gente. Era quem lhe escrevia as cartas, quem em geral fazia o rol para as lavadeiras, quem tirava as contas, quem lia o jornal para os que quisessem ouvir. Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes, o que lhe permitia certo luxo relativo. Andava sempre de botinhas ou sapatinhos com meias de cor, seu vestido de chita engomado, tinha as suas joiazinhas para sair à rua, e, aos domingos, quem a encontrasse à missa na igreja de São João Batista, não seria capaz de desconfiar que ela morava em Cortiço. Fechava a fila das primeiras lavadeiras, o albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho, deslavado e pobre, que lhe caía, numa só linha, até ao pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres, com quem já estava tão familiarizado que elas o tratavam como a uma pessoa do mesmo sexo, em presença dele falavam de coisas que não exporiam em presença de outro homem, faziam-no até confidente dos seus amores e das suas infidelidades, com uma franqueza que o não revoltava, nem comovia. Quando um casal brigava ou 2 amigas se disputavam, era sempre Albino quem tratava de reconciliá-los, exortando as mulheres à concórdia. Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas, por amabilidade, mais uma vez, indo a uma república de estudantes, deram-lhe lá. Ninguém sabia por quê, uma dúzia de bolos, e o pobre diabo jurou então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais se incumbiria de receber os róis. E daí em diante, com efeito, não arredava os pezinhos do cortiço, a não ser nos dias de carnaval, em que ia, vestido de dançarina, passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros. Tinha verdadeira paixão por esse divertimento, ajuntava dinheiro durante o ano para gastar todo com a mascarada. E ninguém o encontrava, domingo ou dia de semana, lavando ou descansando, que não estivesse com a sua calça branca engomada, a sua camisa limpa, um lenço ao pescoço, e, amarrado à cinta, um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia. Não fumava, não bebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Naquela manhã levantara-se ainda um pouco mais lânguido que do costume, porque passará mal a noite. A velha Isabel,
que lhe ficava ao lado esquerdo, ouvindo suspirar com insistência, perguntou-lhe o que tinha. Ah! Muita moleza de corpo e uma pontada do vazio que o não deixava. A velha receitou diversos remédios, e ficaram os dois, no meio de toda aquela vida, a falar tristemente sobre moléstias. E, enquanto, no resto da fileira, a machona, a Augusta, a Leucádia, a bruxa, a Marciana e sua filha conversavam de tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço, defronte delas. Separado pelos jiraus, formava-se um novo renque de lavadeiras, que acudiam de fora, carregadas de trouxas, e iam ruidosamente tomando lugar ao lado umas das outras, entre uma agitação sem tréguas, onde se não distinguia o que era galhofa e o que era briga. Uma a uma ocupavam-se todas as tinas. E de todos os casulos do cortiço saíam homens para as suas obrigações. Por uma porta que havia ao fundo da estalagem desapareciam os trabalhadores da pedreira, donde vinha agora o retinir dos alviões e das picaretas. O Miranda, de calças de brim, chapéu alto e sobrecasaca preta, passou lá fora, em caminho para o armazém, acompanhado pelo Henrique que ia para as aulas. O Alexandre, que estivera de serviço essa madrugada, entrou solene, atravessou o pátio, sem falar a ninguém, nem mesmo a mulher, e recolheu-se à casa, para dormir. Um grupo de mascates. O Delporto, o Pompeu, o Francesco e o André, armado cada qual com a sua grande caixa de bugigangas, saiu para a peregrinação de todos os dias, altercando e praguejando em italiano. Um rapazito de paletó entrou da rua e foi perguntar à machona pela Nha Rita. A Rita baiana? Sei cá. Faz amanhã 8 dias que ela arribou. A Leucádia explicou logo que a mulata estava com certeza de pândega. Com o firmo. Que firmo? Interrogou Augusta. Aquele cabravasco que se metia às vezes aí com ela. Diz que é torneiro. Ela mudou-se? Perguntou o pequeno. Não, disse a machona, o quarto está fechado, mas a mulata tem coisas lá. Você o que queria? Vinha buscar uma roupa que está com ela. Não sei, filho, pergunta na venda ao João Romão, que talvez te possa dizer alguma coisa. Ali. Sim, pequeno, naquela porta, onde a preta do tabuleiro está vendendo. Ó diabo! Olha que pisas a boneca de anil. Já se viu que sorte. Parece que não vê onde pisa este raio de criança. E, notando que o filho, o Agostinho, se aproximava para tomar o lugar do outro que já se ia. Sai daí, tu também, peste. Já principias na reinação de todos os dias? Vem para cá, que levas? Mas, é verdade, que fazes tu que não vais regar a horta do comendador? Ele disse ontem que eu agora fosse à tarde, que era melhor. Ah! E amanhã, não te esqueças, recebe os 2.000 réis, que é fim do mês. Olha! Vai lá dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite. O pequeno afastou-se de carreira, e ela lhe gritou na pista. E que não ponha o refogado no fogo sem eu ter lá ido. Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila de lavadeiras a respeito da Rita baiana. É doida mesmo. Censurava Augusta. Meter-se na pândega sem dar conta da roupa que lhe entregaram. Assim há de ficar sem um freguês. Aquela não endireita mais. Cada vez fica até mais assanhada. Parece que tem fogo no rabo. Pode haver o serviço que houver, aparecendo pagode. Vai tudo pro lado. Olha o que saiu o ano passado com a festa da Penha.